Bom dia, aluno do segundo ano. Vamos agora resolver as questões que tem cálculo, né? São as três, questão 6, 9 e 13, da página 31. Vamos começar aí pela questão 6. A temperatura interna de uma caverna varia de 17 graus Celsius a 21 graus Celsius. Em determinado dia, a caverna de Santana, localizada na cidade de Apiaí, São Paulo, apresentou temperatura de 20 graus Celsius. Que valores assinalariam dois termômetros, um graduado na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin, situados no interior dessa caverna? Então ele nos deu a temperatura aí na escala Celsius e ele quer que a gente passe esses valores para as outras escalas, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Para a escala Kelvin é bem simples fazer isso aí, porque veja só, gente, aqui na escala, eu vou passar primeiro aqui, eu já sei que minha temperatura Celsius, ele já deu que é 20 graus Celsius, beleza? Ele já deu essa temperatura aí, 20 graus Celsius. Agora, na temperatura Kelvin, TK aqui, ó. Para passar uma temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin é bem simples. É só pegar o valor da temperatura que está na escala Celsius e somar sempre com 273, beleza? Somar sempre com 273, ou seja, temperatura Kelvin vai ser igual à temperatura Celsius que ele deu, que é 20, mais 273. Ou seja, a temperatura Kelvin no interior da caverna vai ser igual 20 mais 273 vai dar 293 Kelvin. Cuidado que no Kelvin, na escala Kelvin, a gente não usa esse símbolozinho aqui que tem nas outras escalas, na Celsius e na Fahrenheit. Na escala Kelvin a gente usa apenas o K. Então eu somei a temperatura Celsius, que é 20, mais 273, ficou 293 Kelvin, gente. Então transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, basta somar o valor que está na escala Celsius com 273. Agora, para transformar o valor que está na escala Celsius para a escala Fahrenheit, aí tem uma relação, né? Tem a equaçãozinha das relações entre escalas, que diz o seguinte: temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tem que usar sempre essa relaçãozinha aqui, tá bom? Temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Sempre essa relaçãozinha aqui, tá bom? O que acontece? A temperatura Celsius que eu tenho é 20 sobre 5, que vai ser igual a TF, temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Né? Esse 20 aqui, eu posso dividir aqui, 20 por 5 dá 4, né? 4 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos puxar aqui para cá. Né? Então, gente, vai ficar o seguinte, eu vou multiplicar esse por esse, os meios por os extremos. Se a gente quer a temperatura Fahrenheit, ela tem que ficar no primeiro membro. Então vai ficar assim, TF menos 32 vai ser igual a... Eu tenho aqui 4 vezes 9 vai dar 36. 4 vezes 9 vai dar 36, beleza? Então eu vou deixar só TF aqui, que é o valor que eu quero da temperatura Fahrenheit. Vou botar esse 32 para lá, para o segundo membro. Então vai ficar 36, muda de membro, muda de sinal, tá negativo, vai para lá positivo, não é isso? Então a temperatura Fahrenheit vai ser igual a 36 mais 32. 30 com 30 dá 60, 2 com 2 dá 8, vai dar 68 graus Fahrenheit. Então tá aí a resposta, não é isso? Então a temperatura Fahrenheit deu 68 graus Fahrenheit. Tá certo? Então, temperatura Kelvin deu 293 Kelvin, né? Temperatura Fahrenheit 68. A temperatura Kelvin, basta somar a temperatura Celsius com 273 e a temperatura Fahrenheit fazer a relaçãozinha, né? Temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Encontramos 68 graus
Fahrenheit, tá bom? Vamos para a questão 9. Na questão 9, temos o seguinte: um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, você sabe que Londres, Inglaterra, lá a escala utilizada é Fahrenheit, né? De Londres, observou que o valor da temperatura no ambiente na escala Fahrenheit era o quintuplo do valor da escala da temperatura na escala Celsius. Então a temperatura em graus Celsius era. E aí ele não deu os valores, né? Se ele tivesse dado o valor na escala Fahrenheit, a gente ficava simples de resolver. Mas ele deu uma dica. Ele disse que na questão que o valor do ambiente na escala Fahrenheit era 5 vezes, era o quintuplo do valor da escala Celsius. Então ele nos deu uma dica aqui, vamos botar essa dica que ele nos deu. Ele disse que a temperatura Fahrenheit que estava lá era igual a 5 vezes o valor na escala Celsius, ó, 5TC. Ele disse que TF é igual a 5 vezes o valor da escala Celsius. Foi essa dica que eles nos deu. Então vamos usar a mesma relação aqui, a mesma relaçãozinha que nós usamos naquela outra, no outro cálculo. TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9, beleza? Nós queremos encontrar o valor de TC, temperatura Celsius, beleza? Então vamos aqui. Não temos o valor TC, nós queremos o valor, né? TC sobre 5 vai ser igual. TF, ele diz que TF, gente, vale, ó, TF ele diz que vale 5TC, ó. 5TC, 5 vezes o valor da escala Celsius. 5TC menos 32 sobre 9. Agora vamos multiplicar isso por esse e esse por esse, meios para os extremos, beleza? Vamos ver aqui, TC vezes 9 vai dar 9TC. E 5 que vai multiplicar aquela ali tudo, vamos fazer isso. 5 que vai multiplicar tudo que está ali. 5TC menos 32, beleza? Então vamos trazer o cálculo para cá. Vamos trazer o cálculo para cá, né? Então veja só. 9TC vai ser igual 5 vezes 5 aqui, ó, né? 5 vezes 5 vai dar 25TC. 20 vai dar 25 TC. Tá ruim porque eu coloco o celular, aí o celular fica me atrapalhando ver meu cálculo, né? 25TC. Aí aqui eu coloquei 5 vezes 5, 25, né? Mas por menos dá menos. 5 vezes 32, 5 vezes 32 dá 160, né? Menos 160. Pronto, multipliquei o 5, 5 vezes 5 deu 25TC, mais por menos dá menos, 5 vezes 32 dá 160, beleza? Então vamos aqui. 9TC tem que ficar tudo no primeiro membro. 9TC menos 25TC, estou mudando ele de membro, muda de membro do sinal, está positivo e negativo, vai ser igual a menos 160, beleza? Menos 160. Mais 9TC, menos 20TC, o número maior é negativo, 25 menos 9 vai dar menos 16TC, que vai ser igual a menos 160. Sabemos que a variável aqui, que é TC no caso, não pode ficar negativa. Vamos multiplicar por menos 1 e trocar os sinais, tá certo? Então vai ficar 16TC, que vai ser igual a 160. TC vai ser igual a 160 dividido por 16. Temperatura Celsius vai ser igual. 16 por 16 dá 1, baixo 0. 10 graus Celsius. Então, significa que a temperatura de TC deu 10 graus Celsius, beleza? 10 graus Celsius. Então, nesse caso aí, vai ser a letra B, a correta que vocês vão marcar. Cálculozinho bom isso aí, né? Foi? Beleza? Então, nós transformamos aí. Ele não deu o valor na escala Fahrenheit, mas ele disse que o valor na escala Fahrenheit é 5 vezes o valor da escala Celsius. E a partir daí, montamos a equação da relação entre a escala Celsius e Fahrenheit
E aí elaboramos esse cálculo aí que vocês, né, podem acompanhar direitinho, como foi que nós fizemos, tá certo? Letra B é a resposta correta, ok? Agora vamos para a próxima questão, questão 13, tá bom? Questão 13. Dos planetas que orbitam próximo ao Sol, Mercúrio apresenta as menores dimensões, com diâmetro de 4.800 km, quase 3 vezes menor que a Terra. Esse planeta apresenta contrastes impressionantes de temperatura na superfície, atingindo, durante o dia, valores que se aproximam de 350 graus Celsius e à noite, menos 170 graus Celsius. Expressa-se essa variação de temperatura em Kelvin. Bem, a variação em Celsius ele já deu. A temperatura maior variar, gente. Variar a temperatura. Se um objeto está a 20 graus Celsius e aumentar para 30, então ele variou 10 graus positivos. Ele aumentou de 20 para 30, tá bom? Agora, se ele está a 20 graus Celsius e a temperatura cair para 10, ele variou 10 graus, só que foi negativo, tá bom? Então, variar a temperatura é quando está numa temperatura e aquela temperatura muda para mais ou para menos. Então, no caso de Mercúrio aí, ele varia de 350, que é a temperatura máxima, a menos 170, né, que é 170 graus negativos, que está dando em Celsius, é a temperatura mínima, tá bom? Veja só, a variação de temperatura entre as escalas Celsius e Kelvin são iguais, tá bom? Se a temperatura variar 10 graus na escala Celsius, ela também varia 10 graus na escala Kelvin. Se ela variar 20 graus na escala Celsius, ela também varia 20 graus na escala Kelvin, tá bom? Então as duas escalas elas têm variações iguais de temperaturas, né? Nesse caso aí, nós vamos pegar o seguinte: se eles têm variação de igual temperatura, basta eu encontrar a variação na escala Celsius, que automaticamente irei encontrar a mesma variação na escala Kelvin, tá certo? Então é só pegar a maior menos a menor. Então a variação, o delta aqui, né? Variação de temperatura em Celsius é igual a variação da temperatura em Kelvin. As duas variações são iguais, tá bom? Se encontrar num, encontra no outro. Então, vou calcular bem aqui a variação dessa temperatura aí na escala Celsius, que vai ser a maior temperatura do planeta, Mercúrio, que é 350, menos a menor. Se a menor fosse 320, eu ia colocar 320 aqui. Só que o número que ele deu lá foi negativo, que é menos 170. Então, tem que colocar no parênteses aqui, menos 170, certo? Menos 170. O que acontece? Vai ficar assim, variação da escala Celsius vai ser igual a 350, menos por menos dá mais 170. Então ele variou de temperatura aí, gente. Vamos somar 350. Somar aqui no cantinho aqui, 350 mais 170. 0, 5 vai dar 12 a 1, 4 e 1, 5. Variou aqui 520 graus, né? A temperatura variou 520 graus Celsius. Como a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin, eu posso dizer que a variação temperatura Kelvin também foi de 520 graus Celsius. Beleza? Então essa é a resposta. A variação em Kelvin foi de 520 Kelvin. 520 Kelvin. Coloquei graus Celsius aqui, ó. Apaga. E Kelvin não tem, é só o K, tá bom? Então a variação em Kelvin vai ser igual a 520 Kelvin, beleza? Kelvin não usa aquele símbolozinho de... Não usa esse símbolozinho aqui. Esse símbolozinho aqui de grau. Esse símbolozinho aqui de grau só usa em Celsius e em Fahrenheit, né? Então a variação em Kelvin foi de 520 Kelvin, tá bom? 520 Kelvin. Gente, se a variação, se fosse da escala Celsius para a escala Fahrenheit, a continha seria assim, ó. Delta Tc sobre 5 vai ser igual a delta Tf sobre 9, tá bom? Então,
a variação entre a escala Celsius e Kelvin ela é a mesma. Encontrando variação de temperatura sempre uma temperatura maior ou menos a menor, né? Se fosse transformar para Fahrenheit, usaria essa relação aqui, ó. Beleza? Pois é, resolvemos as questões. Bons estudos. Fique em casa. E a próxima etapa que nós vamos fazer agora vai ser a nossa avaliação do mês. Depois a gente marca aí uma data melhor para vocês, uma data que tenha menos atividade, tá ok? Então, bons estudos a todos e fiquem em casa, gente. Cuidado, vamos ter cuidado, tá bom? Tá ok? Obrigado.